A noite se fechava, alongando as sombras entre os pinheiros enquanto Calder seguia pela trilha estreita a oeste de Willow Creek. O ar estava limpo, com um toque de inverno ainda persistente, e cada exalação de seu peito se transformava em névoa, antes que o vento a levasse embora. Seu cavalo, um animal paciente como um velho padre, escolhia cuidadosamente cada passo entre as raízes e as pedras soltas. O olhar de Calder não se fixava em nada em particular, mas sua mente vagava onde não deveria, de volta ao salu em Dead Hollow, aos rostos que se viraram quando ele mais precisou. O tipo de memória que tinha gosto de ferrugem e permanecia com um homem mais tempo que o uísque. O chamado de um corvo cortou o silêncio, atraindo seus olhos para a linha das árvores, no momento em que a trilha se curvava para a floresta mais densa. Ele estava prestes a continuar quando ouviu, tão fraco que a princípio pensou ser o vento, um som quebrado, carregado entre os troncos. Não era o chamado de um aminal, nem o farfalhar de um veado no mato. Era humano, fraco, dolorido. Ele reduziu a marcha do cavalo, inclinando a cabeça, deixando a floresta falar em seus silêncios até ouvi-lo novamente. Um gemido baixo, depois a inconfundível respiração ofegante, entre dentes cerrados e sangue. Seu instinto se apertou, o tipo de pressentimento afiado por anos encontrando problemas onde não os procurava. Ele desmontou, suas botas pressionando o chão úmido, e deixou as rédeas soltas sobre o arreio. À frente, além de um emaranhado de galhos caídos, o som o aguardava. Calder se moveu em silêncio, seu peso equilibrado, como se o chão pudesse traí-lo se ele não fosse cuidadoso. O cheiro de pinho se intensificou, e sob ele vinha o odor metálico do sangue, antigo e fresco ao mesmo tempo. Ele contornou um tronco partido por uma tempestade há muito passada, e as viu. Duas mulheres, não, ainda meninas aos olhos de alguns, mas com uma força esculpida por quem enfrentara mais do que a maioria dos homens, estavam meio escondidas no tapete de agulhas de pinheiro. A cabeça de uma repousava no ombro da outra, seus cabelos escuros embolados com sangue. Os olhos da mais velha estavam abertos, afiados e inflexíveis mesmo sem sua respiração presa. Sua faca ainda estava firmemente empunhada, embora a mão que a segurasse tremesse. O peito de Calder se elevou devagar, cuidadoso para não assustá-las, embora soubesse pelo olhar dela que nada mais a surpreendia. Ele se agachou, o couro de seu casaco sussurrando contra si mesmo. Os lábios da irmã mais nova estavam rachados, sua pele pálida sob os traços de tinta que ainda grudavam nas maçãs do rosto. Ele via onde uma flecha tinha atingido nas costelas, o sangue seco, mas a carne ainda inflamada. A mais velha tinha um ferimento profundo no braço, a manga rasgada, o músculo abaixo cortado limpo por uma lâmina Apache. Calder reconheceu o corte, a marca característica de uma faca Apache curta. Embora o desenho no cabo que ele vislumbrou lhe dissesse que não era da tribo dela, ele não perguntou o que acontecera. As respostas estavam escritas claramente na poeira em sua pele e no modo vigilante como os olhos da irmã mais velha nunca se desviavam dele. Ele pegou o cantil em seu cinto e o estendeu. A mais velha não se moveu. O olhar da mais nova oscilou entre eles antes que ela se mexesse, e o movimento arrancou um gemido de sua garganta. Calder inclinou a água em seus lábios, devagar e com cuidado. Quando ele tirou o casaco e o colocou sobre a irmã mais velha, ela murmurou algo baixo. As sílabas eram desconhecidas, mas carregadas de advertência. Ele captou apenas o tom, um tom que dissera que ela preferiria morrer ali a dever algo a um estranho. Ainda assim, ela não o empurrou para longe. A noite caía rápido e a floresta não era lugar para ficar com almas feridas. Calder olhou para onde seu cavalo esperava, depois de volta para elas. "Vocês conseguem andar?" ele perguntou. Mas a pergunta foi recebida com silêncio. A cabeça da mais nova balançou contra o armo da irmã, sua força esgotada.
O maxilar da mais velha estava firme, como se o peso das duas vidas dependesse de manter aquela faca na mão. Calder não discutiu. Deslizou um braço sobre a mais nova, sentindo o calor frágil de seu corpo contra seu peito. Ela era leve, leve demais, como as pessoas ficam quando perderam mais sangue do que podem suportar. A mais velha se levantou sozinha, tambaleando, mas recusando a mão que ele ofereceu, a faca nunca abaixando. Eles se moveram entre as árvores. O cavalo esperava, suas orelhas se agitando com cheiro de sangue. Calder colocou a mais nova na sela e segurou a mais velha quando ela subiu atrás da irmã. A cabana ficava 1 milha a leste, escondida numa dobra das colinas onde nenhuma estrada levava e ninguém vinha sem intenção. A viagem foi lenta, a floresta se fechando ao redor. Os coiotes uivavam em algum lugar fora de vista. Calder caminhava ao lado do cavalo, seus olhos varrendo a escuridão, como se o perigo pudesse surgir a qualquer momento. Quando chegaram à cabana, o céu era um índigo bem profundo, as estrelas se aglomerando. Calder empurrou a porta, as doageiras rangendo, e os guiou para dentro. O fogo da manhã ainda mantinha brasas que ele reavivou com mãos habilidosas. O espaço era pequeno, mas quente, o ar cheirando levemente a cedro e a panela de ensopado que ele deixara esfriando na lareira. Ele deitou a irmã mais nova na cama mais próxima do fogo. Depois encontrou uma camisa limpa para rasgar em tiras. A mais velha ficou parada no limiar, seus olhos mapeando cada sombra como se memorizasse o cômodo caso precisasse sair rapidamente. Calder pegou uma bacia, encheu-a com água morna do bule e se ajoelhou ao lado da mais nova. Sua respiração estava superficial, mas mais estável agora. Ele limpou o ferimento nas costelas, cada toque cuidadoso, embora ele estremecesse apesar de si mesma. Quando ele se virou para a mais velha, ela balançou a cabeça. Não, sua voz era baixa, afiada com a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Calder não se moveu, apenas esperou. Por fim, ela se aproximou, estendendo o braço como o oferecesse a um inimigo que escolhera não matar. O corte estava inflamado, a carne quente. Ele o limpou, sentindo a tensão em seus músculos. O modo como ela se recusava a olhar para ele. Quando ele o enfaixou, seus dedos se tocaram. Um acidente, mas seu olhar encontrou o dele pela primeira vez sem desafio. A luz do fogo suavizou as linhas de seu rosto, revelando não apenas a dureza, mas o cansaço enterrado sob ela. Calder lhe entregou uma caneca de lata com caldo, e desta vez ela a aceitou sem uma palavra. Lá fora, o vento mudou, trazendo consigo o som de algo se movendo no mato. A mão de Calder foi para o rifle encostado na porta. Ele ouviu, mas o som se dissipou, deixando apenas o canto inquieto dos pinheiros. Ainda assim, manteve o rifle por perto quando se sentou na cadeira perto do fogo. Ele não dormiu. Durante a noite, ouviu a respiração delas, o murmúrio ocasional da irmã mais nova enquanto sonhava, a quieta resistência no silêncio da mais velha. De vez em quando, o fogo estalava, lançando sombras breves que faziam o cômodo parecer menos um abrigo e mais um posto de vigia. Em algum momento, a mais velha se mexeu, falando baixo em sua própria língua. Ele captou uma palavra, caçado, e ela se assentou em sua mente como uma pedra no fundo de um poço. Quando o amanhecer começou a clarear a escuridão, os olhos de Calder estavam pesados. Mas o som que o tirou do meio-sono não era o vento, era o passo medido de botas ou mocassins lá fora. Ele se levantou, o rifle em suas mãos antes mesmo de pensar. Uma figura emergiu da névoa além da clareira da cabana. Alto, envolto num cobertor de padrão vermelho e preto, cabelo preso com uma tira de couro. Seu rosto era talhado em linhas de idade e autoridade. Olhos afiados como sílex. Ele avançou sem hesitar, parando logo antes da soleira. A irmã mais velha se levantou, sua postura mudando num instante. "Pai", ela disse, e a palavra era tanto alívio quanto contenção. Chainoa entrou como um homem que volta ao seu próprio fogo.
Ele se ajoelhou ao lado de suas filhas, suas mãos gentis em seus rostos, falando palavras que Calder não entendia, mas não precisava. A gratidão estava em cada sílaba, mesmo que o orgulho a mantivesse longe dos seus olhos. Ele se virou para Calder, estudando-o como pesasse algo mais do que o homem à sua frente. Você as trouxe da floresta, ele disse por fim, seu inglês lento, mas preciso. Calder acenou com a cabeça. O olhar de Chainoa permaneceu firme. Há uma dívida e um caminho à frente se você for homem o suficiente para tomá-lo. Calder não respondeu. Lá fora, o vento se levantou, trazendo o grito distante de um falcão. Dentro, o fogo crepitava, lançando suas sombras grandes contra as paredes. As próximas palavras de Chainoa foram medidas, como se cada uma carregasse o peso do futuro de seu povo. Você tomará a minha filha mais velha, Ayanna, como esposa. Ela dará à luz filhos fortes, e eles terão a coragem do homem que a salvou. O maxilar de Ayanna se apertou, mas ela não disse nada. Calder sentiu o cômodo mudar. O ar denso com coisas não ditas. O casamento nunca estivera em seus planos. Sua vida era feita de solidão e do solo instável de velhos erros. Ainda assim, ali estava um homem lhe oferecendo um lugar, um laço com algo duradouro, em troca de uma promessa que ele não tinha certeza de poder cumprir. Os olhos de Chainoa se estreitaram levemente. Se você disser não, você vai embora e nunca mais a verá. Calder saiu. O ar frio foi até os ossos. Ele olhou para a clareira. As árvores como sentinelas. Alguns ainda estavam lá fora. Os homens que fizeram isso ainda respiravam. Ele pensou no peso da irmã mais nova em seus braços, em Ayanna entrando na noite com sua maca ainda na mão. Pensou na parte de si mesmo que uma vez fugira e na parte que nunca perdoou. Um som atrás dele o fez se virar. Ayanna estava ali, arco na mão, seus cabelos soltos ao vento. Ela se moveu para ficar ao lado dele sem uma palavra, olhos varrendo a linha das árvores. Quando um coiote surgiu do mato, ela ergueu o arco, soltando uma flecha que acertou em cheio. Calder avançou para terminar o trabalho, seus movimentos se encaixando como ensaiados. Quando voltaram para a cabana, Chainoa esperava. Calder encontrou seu olhar. Eu fico, ele disse. Não posso prometer amor ainda, mas posso prometer tentar. A expressão de Chainoa não mudou, mas algo em seus olhos se abrandou. Ayanna passou por Calder, cuidando de sua irmã. Calder a observou à luz do fogo, o modo como as sombras se curvavam ao redor de seu perfil. No silêncio, algo dentro dele se moveu. A tênue sensação de que talvez a estrada à frente não precisasse ser tão vazia quanto a de trás. E enquanto o fogo queimava abaixo, Calder pensou, não pela primeira vez, que às vezes a estrada que você mais teme é a única que vale a pena tomar. E se você cavalgar longe o suficiente, pode acabar encontrando alguém esperando.